Olá, meus queridos irmãos, amigos. Estamos aqui novamente para o 28º Homem em Foco. Nós, colaboradores, voluntários da Missão Paulo, estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é os vícios e as compulsões, como que a espiritualidade pode nos ajudar em duas questões fundamentais, que é a verdade e a questão do pertencimento. Então, nessa tarde de hoje, a gente vai estar com o Dr. Arceu Scarnavini Neto, ele que é cirurgião do aparelho digestivo lá do Hospital das Clínicas e do Einstein. Seja muito bem-vindo, Arceu. Obrigado, Rafa. E para ajudar a gente a discutir esses casos tão interessantes, a gente convidou o Dr. Caio Simeone, ele que é médico neurologista do grupo de cefaleia do Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Rafael. Prazer estar com vocês aqui hoje. Então, a gente vai fazer esse bate-papo, né? É interessante que o Arceu preparou para a gente dois casos interessantes que ele pegou de um livro também muito, muito bacana, e a gente vai ter uma conversa, né, nessa discussão para vocês refletirem sobre questões em familiares, em amigos, e todos nós, lembrando, né, que temos os nossos vícios, as nossas questões, né? Eu lembro que o pequeno amigo, um dos orientadores espirituais da Missão Paulo, ele traz que o caso de Saulo, né, que ele era dependente daquela maneira de pensar, de fazer prevalecer as suas vontades, né, as suas ordens. E ele teve que vencer isso para se tornar Paulo de Tarso, nessa transformação, né? Então, todos nós temos os nossos vícios, nossos apegos. Então, o tema de hoje é uma reflexão conjunta para amadurecimento de todo mundo, todos nós que estamos nessa tentativa de evolução, de reforma íntima. Então, é com você, Arceu. Pode começar. Muito bom, Rafa. Vamos lá, então, começar apresentando os casos. Primeiro caso, se trata de uma senhora. Então, só para dar referência, né, do livro, por acaso eu estava lendo esse livro, estava acabando esse livro, e surgiu a oportunidade de fazer esse Homem em Foco, e daí eu meio que liguei as coisas e achei que dava para a gente discutir em cima desses casos, que são casos reais apresentados pela autora, que é uma médica psiquiatra de Stanford. Então, ela pontua vários aspectos que eu vou mostrar aqui na apresentação hoje. Então, é uma paciente alcoólatra, já em recuperação, já em abstinência, que passava com ela como paciente para renovar as receitas e fazia o acompanhamento dela com os alcoólicos anônimos, que ela já frequentava há algum tempo. E a psiquiatra fala, né, no livro, que ela aprendeu com essa paciente muito mais do que ela ensinou a paciente. E um dos pontos que ela aprendeu, e daí vem a ideia desse capítulo, que é o chamado honestidade radical, que assumir a verdade foi o ponto de virada para a recuperação dessa paciente, né? Ela conta um caso rapidinho, que ela abriu um pacote desses que vem de Amazon, de Mercado Livre, do irmão, que tinha um nome parecido com o dela, mas ela sabia que era do irmão. E ela abriu meio que de propósito, porque ela já tinha feito isso antes, tinha uma certa curiosidade de saber o que tinha dentro. Então, na época, ela ainda bebia, né? E daí, o irmão... E ela abriu, viu o que tinha dentro, fechou, tentou dar uma maquiada lá no pacote e guardou lá para o irmão abrir e nem perceber que ela tinha aberto, mas ele na hora falou, alguém mexeu no meu pacote, quem foi? E ela negou. Daí no dia seguinte ela se arrependeu e foi lá, e aí ela abriu para o irmão que ela tinha realmente aberto, que ela se arrependia, que ela amava ele e tal. E a partir disso ela conta isso como um dos pontos de mudança, né, de postura. E a partir daí ela tentou realmente trabalhar em cima dessa questão da honestidade acima de tudo, né? Era uma pessoa que tinha o histórico
da mentira rondando a família, né? A mãe era alcoólatra, o pai era ausente, ela bebia 6 garrafas no banheiro durante o banho, achava que o marido não via. Então, assim, a gente sabe que as pessoas com vícios acabam realmente tendo essa questão da mentira mais ressaltada em relação às pessoas que não têm os vícios, né? Assim, que julgam que não têm, né? Um pouquinho sobre a mentira, né? Então, a mentira surge a partir da formação dos grupos dos homens quando se agruparam, né? Para viver em grupos, né? A autora relata que as crianças começam a mentir aos 2 anos, ou seja, quando adquirem, né, uma autonomia da fala, né? E mais dos 13 aos 14 diminui um pouco essa frequência de mentira, porque a criança, na pureza, né, do raciocínio, ela entende que mentir é ruim, né? Então ela tem, de 13 a 14 anos, tende a mentir menos. Os adultos mentem muito, né? Na média de 0,59 a 1,56 vezes por dia, na média, a humanidade mente, né? E comportamentos mentirosos, comportamentos para despistar, são encontrados na natureza, né? Em várias situações, a presa tenta despistar né, o predador, então essa questão está presente na natureza, né? Em tempos de escassez, que né, como o Homo sapiens vivia, e daí que aparece essa oportunidade da mentira, em tempos de escassez, a mentira acaba facilitando a sobrevivência, né? Por uma série de questões, né? Em tempos de abundância, já a mentira leva ao isolamento, porque se você é pego na mentira, a pessoa que foi enganada tende a ficar receosa, né? Então tende a te isolar. Ela está ligada à questão do desejo, da fissura, né? Da vontade de consumir patologicamente, né? Então, um pouquinho sobre a mentira, para daí agora a gente falar um pouquinho sobre a verdade, né? Que não é só fundamental para recuperar pacientes com vícios e compulsões. A verdade está no cerne de uma vida bem vivida, de uma vida com bons relacionamentos, né? Então, contar a verdade é um processo doloroso, porque quando você conta a verdade, às vezes a pessoa que está ouvindo não está preparada, você está se expondo, né? Então, a verdade, contar a verdade é um processo que demanda um aprendizado também, principalmente para nós que estamos nessa média de 0,59 a 1,56 mentiras por dia na nossa vida, né? Tem um psiquiatra da década de 60 que criou o conceito do falso eu, então, que ele é construído em resposta às demandas estressoras, estímulos externos, e que muitas vezes são falsos, né? Muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, um paralelo que se traça é em relação às mídias sociais, né? Então, você, às vezes, para se encaixar no que está sendo estabelecido como padrão, você acaba criando esse falso eu, né? Então, quando as nossas experiências reais se distanciam da projeção criada por esse falso eu, ocorre esse processo de despersonalização. Então, se você não se enquadra naquilo que está sendo senso comum, você tende a se despersonalizar e diminuir a importância sua em relação à coletividade, né? E isso, então, esse processo estaria associado ao pensamento de suicídio. Um antídoto, então, seria o eu autêntico, né? Que é baseado na honestidade radical, né? Nesse conceito de falar a verdade acima de tudo. A gente gasta muita energia mental para manter esse falso eu, para alimentar e para manter essas mentiras
ativas, né? A gente pensa nelas, a verdade é mais automática, né? Mais fácil. Uma vez que você falou a verdade, você não precisa ficar se preocupando em manter a verdade, porque você não vai cair em contradição. Então, o fato de você ter uma vida baseada na verdade acaba liberando energia mental para que você use de outras formas, né? Então, quando você abandona a tentativa de modificar o seu ambiente, você fica mais exposto a encontrar um balanço, né, e uma conexão real entre o meio externo e a sua própria natureza. Esse é um outro autor que tem esse livro chamado Going On Being, que fala sobre o processo dele de busca dessa autonomia, né, não ficar dependente das pressões externas, né. Então, também é um psiquiatra que tem esse livro que é bastante interessante. Acho que eu já falei bastante por enquanto, Rafa. Acho que se quiser comentar, o Caio também, acho que... Me veio na cabeça aqui uma passagem que é a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Filó, deixa eu... tá roncando muito alto, vocês me perdoem. Mas que ela conta, né, que uma história, né, da Índia, e que existia um rei e que ele teve um sonho e que ele pediu para uma pessoa interpretar esse sonho. E aí o primeiro interpretador do sonho que chegou lá falou assim: ó, esse sonho significa que você vai, que toda a sua família vai morrer antes de você. Aí ele falou assim: que absurdo, mandem executar esse homem. E mandou ele embora. Aí manda o segundo cientista para interpretar meu sonho. Aí ele contou o mesmo sonho e o segundo falou assim: rei, esse sonho é magnífico. Ele diz que você vai viver mais do que toda a sua família. E glória, glória, bem presentes a esse rapaz, né? E aí, quando ele estava saindo, o segundo interpretador, ele cruzou com o primeiro. E o primeiro falou assim: mas não é justo, você disse exatamente a mesma coisa e você vai ganhar um monte de presentes e eu vou ser executado? Aí ele respondeu assim: a verdade é como uma pedra preciosa. Você pode entregá-la como se fosse embrulhada no presente, ou você pode tacá-la com força e ferir a pessoa a qual ela corresponde, né? Então, às vezes esse nome honestidade radical ele pode assustar um pouco, né? Mas depende muito da forma. Às vezes a forma como a gente transmite a mensagem é muito mais importante do que o conteúdo. E às vezes existem algumas maneiras de você negociar usando a questão da misericórdia para você não ferir através da verdade. Eu acho que isso é uma questão importante que a gente deve levar em conta. É o que me veio à mente. Bacana. Rafael, posso comentar também? Primeiro, né, a gente está falando aqui sobre honestidade. Isso é calcado em valores, né, que nós herdamos da nossa tradição judaico-cristã, e, obviamente, isso vem de séculos, de geração a geração. E ocorre que em algumas situações parece que a gente se permite fazer alguma coisa errada com o pretexto de, ó, só agora eu preciso fazer assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto. Eu só preciso, nessa situação, mentir, não agir conforme a norma social, porque aqui eu preciso resolver esse problema imediato, mas no restante da minha vida eu me considero uma pessoa certa. Então, isso nos chama a reflexão quantas exceções a gente se permite também fazer, né? Porque se você é uma pessoa que, de maneira contumaz, se permite dar exceções ao que você considera, né, a honestidade radical, aí o Rafael já explicou o sentido de radical, não de uma coisa austera, né, não de uma coisa, vamos dizer, ferrenha, mas de um compromisso mais real consigo mesmo, de seguir o caminho da verdade, de fazer o bem. Consequentemente, você vai se monitorar para agir corretamente. Mesmo as coisas pequenas, você vai pensar, olha, nem isso eu devo fazer. Sabe que a minha mãe explicava, né? Falava assim, ó, filho, se você vir um clipe numa mesa e isso não te pertence, você não pode pegar aquilo e levar para tua casa,
porque isso é considerado um roubo. Ah, mas é só um clipe. Não, o conceito de roubo está ali, foi um clipe, foi uma coisa pequena. Qual que vai ser a diferença depois para levar uma caixa de clipes, né? Ou para levar alguma coisa maior? Aí cada um vai ter o seu entendimento. Então a gente vai aumentando essa percepção de que eu posso sempre trapacear um pouquinho mais, mas eu continuo sendo fiel ao que eu considero, eu sou uma pessoa boa, né? Os meus conceitos. Então, acho que uma das ideias que o Arceu mostrou nesse texto é isso, né? Até que ponto a gente pode se permitir trapacear, não só com pessoas, não só prejudicando pessoas, mas consigo mesmo. Hoje eu vou começar a mudar o meu estilo de vida, vou começar a fazer atividade física, vou mudar minha alimentação, vou vigiar o meu comportamento, porque eu não quero mais ferir pessoas. Então, cada dia que eu passo para frente, que eu adio, né, esse comportamento, eu estou me trapaceando também. E aí eu acho que o Arceu vai continuar o texto e vai mostrar que as repercussões, né, da autotrapaça também. Maravilha, é isso mesmo, Caio. Vamos lá. Que agora a gente vai entender, né, o gancho da verdade com a questão do consumo, né, das compulsões. Acho que eu precisava voltar. Isso, então tá bom. Então, acho que eu passei demais aqui, pera lá. Então, ok. Acho que na verdade, eu inverti aqui sem querer. Então, o comportamento compulsivo, ele é caracterizado por uma negação deste comportamento. Dificilmente quem está nesse movimento de buscar ajuda tem um impacto do tamanho do problema que ele está lidando, né? A negação é mediada através de uma desconexão entre as áreas de recompensa e as áreas áreas corticais responsáveis pela narrativa dos eventos de vida, as consequências e o planejamento do futuro, né? O Caio e o Rafa podem me corrigir, mas se eu não me engano, essa área é cortical pré-frontal, né? Então, estudos mostram, por exemplo, que estímulos nessa área cortical pré-frontal, eles levam a pessoa a mentir menos, tá? Então, esse estudo, eles deixaram os participantes do estudo podendo roubar numa situação de um jogo, e depois eles fizeram o mesmo estudo e com estimulação elétrica cortical, vou mostrar aqui o que seria, né? Então, você estimula, né, eletricamente essa área pré-frontal, e aí, quando esse estímulo foi realizado, a questão do roubo, né, do roubo no jogo diminuiu mais 50%, tá? Então, aqui só mostrando o desenho do que seria esse tipo de estimulação. Acho que o Caio pode dar mais detalhes para a gente. E aqui mostrando que o Brasil, aqui a terceira coluna, é um dos países que mais pesquisa nessa área dessa estimulação elétrica transcraniana aí, tá bom? Então, o fato de você recontar, né, a história baseada na verdade estimula essa área pré-frontal, né, e isso faz com que haja uma conexão com esse mecanismo de recompensa dos vícios e compulsões, tá certo? Então, além disso, né, a gente produz uma autobiografia real, tá? Então, quando você mente sobre você mesmo, a tendência é que depois você esqueça que você mentiu, ao passo de que quando você constrói a sua vida, né, baseada na verdade, é mais fácil você lembrar, porque você não tem que lembrar que eu menti para a direita ou menti para a esquerda, não, eu fui reto, né? Então fica mais fácil de lembrar, tá certo? Um outro comportamento interessante em relação à questão das compulsões, do consumo de álcool e drogas, é que a mudança de comportamento de uma pessoa no núcleo familiar, no núcleo de relacionamento, faz com que outras pessoas também passem a mudar os seus comportamentos e saírem de casos de compulsões. O caso que está no livro dessa paciente que a gente está comentando, o marido ele tinha compulsão alimentar.
E assim que a mulher conseguiu se livrar, né, da questão do álcool, e ele também conseguiu mudar a sua vida, né? O Caio comentou, e ele passou a se preocupar em fazer exercícios e a consumir alimentos da maneira não compulsiva, tá certo? Então, existe essa contágio, né, da verdade entre as pessoas que estão ao redor da gente, tá certo? Então, além do que, quando você trabalha num cenário de confiança entre as pessoas, a gente trabalha o nosso foco, a nossa percepção é de maior segurança, tá? Então, tem a ver na natureza, tem a ver com a questão de escassez e abundância, tá? Então, se nós estamos numa situação de escassez, a tendência talvez seja de falar mais mentiras. Mas se você está habituado a trabalhar com a verdade, mesmo num cenário de escassez, você vai ter você vai estar com essa programação, né, de superar as dificuldades, pensando que o que está ao seu redor, né, se as pessoas que estão ao seu redor também são confiáveis, vai ser mais fácil de passar pelas dificuldades do que se a gente estivesse num ambiente em que todo mundo ali mente, e isso está associado a essa questão de um cenário de escassez. Então, a gente não tem a confiança que a gente precisa para superar as dificuldades. Acho que deixa eu ver. E aí a gente tem aí as questões, né, relacionadas às escrituras, né, as questões do Livro dos Espíritos, né, que estariam aí relacionados ao tema que a gente está abordando, gente. Então, acho que desse caso a gente encerra por aqui. Aí vocês comentem, por favor. Quer começar, Rafael? Pode ser. Para ficar uma coisa menos teórica, Arceu, você consegue explicar para o pessoal como que ocorreu nesse caso? Assim, a paciente ela decidiu começar a confessar quando ela bebia, e como é que isso transcorreu, assim? Como é que isso mudou o prognóstico? Então, ela começou a admitir os erros, né, Rafa, e mudou essa questão de como ela lidava com todos os eventos do dia a dia dela, né? Então, ela notou a importância e a sensação boa que ela tinha ao contar a verdade, né? A reação do irmão dela, quando ela afirmou que ela realmente tinha aberto o pacote, né, fez com que ela presenciasse um bem-estar que ela não tinha previamente, né? E aí ela conseguiu, pelo que eu entendo, né, através desses circuitos relacionados à verdade, córtex pré-frontal, ativar essa via que, de certa forma, a mantém afastada da necessidade do consumo do álcool, que, no caso, era a adição dela ali, né? A partir disso, vários outros cenários em que ela presenciou a oportunidade de falar a verdade, ela teve também essa vantagem, né? Essa percepção de que isso valia a pena, né? Então, e daí veio a história do marido, né? Uma vez que ela mudou e teve essa mudança de comportamento, o marido também começou a entender que o consumo compulsivo dele de alimentos também estava baseado em mentiras, e aí a questão do casal trabalhar mutualmente, né? A questão de a verdade acima de tudo acabou ajudando ambos no processo aí de reabilitação, né? Acho que desse caso era isso. No livro ela fala de outros exemplos, por exemplo, um médico que era já reabilitado também no Alcoólicos Anônimos, e que ele entendeu, né? O quarto passo dos Alcoólicos Anônimos é aquele do inventário pessoal, né? Eu acho que está no slide. Então, a partir do momento que ele faz esse inventário e que ele percebe que
que ele tem que se desculpar, né, dos erros cometidos, aceita a situação dele e tal, e passa a enclarar também a verdade, ele falou que o jeito dele de lidar com as pessoas mudou, porque ele passou a se preocupar mais com as pessoas, no sentido de, por exemplo, tinha lá um residente ruim, que ele não iria passar lá no estágio, que ele era o coordenador, e ele falou que se ele fosse na época em que ele bebia, por exemplo, ele não teria feito nada em relação àquele rapaz. Ele teria deixado o cara passar e o problema ficaria na mão de outra pessoa. Mas que como ele estava, né, nesse momento de trabalhar tudo em cima da verdade, ele falou, eu não me contive, cheguei no cara e falei, olha, meu amigo, você não tem condição de passar, a sua postura não é confiável, ninguém aqui dos médicos acha que a sua postura de médico é adequada, então, se você não mudar, a gente vai ser obrigado a te reprovar no estágio, e aí lá acho que isso significa não tirar o diploma, né? E aí, ele abrindo com o cara, com esse residente, o residente mudou de postura, e aí isso fez com que o residente fosse aprovado. Então, assim, o impacto dele estar trabalhando com a verdade acabou impactando também a vida de outras pessoas por perto, né? Então, acho que é isso, viu, Rafa? Legal, obrigado por trazer essas questões práticas, né? Que é isso que eu acho que vincula mais com o pessoal. Caio, você quer falar alguma coisa ou a gente passa para o segundo caso? Rafael, eu só queria fazer uma observação sobre o experimento que eu achei bem interessante. O estímulo do córtex pré-frontal, dorso lateral, se refletiu numa visão mais de futuro, de planejamento, em contraste com aquele benefício de curto prazo, né? Até o livro parece que tem um título relacionado à dopamina, não é, Arceu? Quer dizer, aquele prazer imediato, muitas vezes a gente perde essa noção de ganho a longo prazo, de sacrifício feito para você obter um resultado a longo prazo. E dá margem também entender que é o córtex pré-frontal que vai mandar na nossa vida, quer dizer, aqueles indivíduos que têm um córtex pré-frontal mais desenvolvido, ou mais ativado, eles conseguem ter uma vida melhor do que aqueles que, infelizmente, não têm esse córtex desenvolvido. Talvez para a ciência hoje material, né, essa que a gente está acostumado, acadêmica, isso seja verdadeiro, né? Porque eles podem acreditar que nós somos, a nossa consciência provém exclusivamente do cérebro. Mas pensar que filogeneticamente houve uma evolução das espécies, né? O arquicórtex é aquele cérebro mais primitivo, né? No centro do cérebro, responsável pelas funções básicas de existência, de subsistência. O paleocórtex depois vem como uma camada em torno do arquicórtex, está trazendo noções de adaptação ao meio ambiente. Por fim, o neocórtex, o córtex frontal, dando a ideia de planejamento, de inibição de comportamento. E isso ocorreu na espécie humana. Então, pensar que no desenvolvimento das espécies, chegando à espécie humana, o córtex pré-frontal é aquele que vai ser o freio, né, para as coisas que a gente deve, obviamente, inibir, comportamentos que seriam automáticos que a gente deve inibir, e também o impulso, que é de onde advém o que a gente chama de vontade. E aí, voltando, né, para a literatura espírita, a gente fala muito de que a vontade vem do espírito, a vontade de mudar, a vontade de progredir, né, o espírito encarnado, desencarnado. Eu, avaliando isso, eu acredito que ao longo da encarnação que ocorre, que a gente é exposto a várias situações e nós temos a possibilidade de desenvolver mais ou menos essas áreas do cérebro. Nós, quando eu falo nós espíritos encarnados. E se nós deixarmos a coisa simplesmente acontecer sem o domínio, aquelas áreas vão nos guiando no modo automático. Então, muitas vezes, se você não para refletir, você somente repete padrões na sua vida. Aliás, a coisa mais difícil que existe hoje, acho que na humanidade, isso, claro que eu me incluo, é mudar padrão, né? Mudar hábito. Aquilo lá que você faz todo dia, daquele jeito tal, que já está naquele modo default. Você só levanta de manhã, faz tudo daquele jeitinho, você responde do mesmo jeito, você faz aquilo. E, às vezes, nós mesmos, né, que temos o compromisso com a reforma íntima, com a mudança, a gente não percebe que a gente está em modo semi-automático, né, deixando as coisas acontecer. E sempre há caminho para a evolução. Achei interessante esse experimento, porque ele estimula o córtex pré-frontal, mostrando que realmente é uma área de evolução
das espécies e prevalente, né, mais desenvolvida no cérebro humano. E, ao meu ver, é essa área que, com o tempo, vai continuar se evoluindo mais ainda, permitindo ao ser humano ter controle, né, sobre as suas emoções, sobre os seus hábitos e na tomada de decisão também. Tá fechado, Arceu. Joia, Caio. E, assim, só retornando, né, à questão da literatura, né, é a questão da reforma íntima, né? Então, estimular a reforma íntima com a avaliação, né, dos nossos passos ao longo do dia, onde erramos, onde acertamos, né? Então, isso tudo tá de acordo com essa questão desse remodelamento que nós podemos fazer constantemente, né, Caio? E acho que uma das mensagens mais emblemáticas é aquela questão do Livro dos Espíritos, acho que até está no slide, eu não vou saber de cabeça, mas aquela do Santo Agostinho, né, de fazer a revisão do dia, né? Então, acho que é uma ótima fórmula, né, de nós exercitarmos essa questão da reforma íntima, né? Então, a reforma íntima, aqui o tema é sobre questão de vício, mas a reforma íntima traz benefícios em todas as situações, né? Então, e eu acho que é uma grande recomendação que nos foi passada através, né, do Livro dos Espíritos e de várias outras mensagens que a gente tem aí, né? Então, acho que está de acordo com essa questão da verdade. Então, acho que podemos continuar com os slides. Tem o próximo caso, então, está aqui, né, a questão 919, né, que eu estava falando, né? Então, várias outras questões aqui que podem servir de referência, acho que depois o pessoal dá uma olhadinha, né, com mais calma. Então, passando para o próximo caso, o próximo caso, ele é sobre uma moça, né, que foi encaminhada, né, para passar com a psiquiatra, porque o médico o clínico geral estava incomodado com as doses dos medicamentos que essa moça demandava, tá? Então, a moça, ao chegar na consulta, estava desconfiada, uma postura meio desafiadora, meio desrespeitosa, insatisfeita, né, por estar ali. E, na opinião dela, assim, dava para entender que aquela consulta era desnecessária, que ela não tinha nenhum problema, né, que ela só precisava das receitas, né. E o discurso dela é de que ela era uma paciente que tinha feito cirurgia bariátrica, e isso serviria, então, de justificativa para ela precisar de doses altas desses medicamentos, né? Por exemplo, ela precisava de 120 miligramas por dia de citalopram. Aí, se vocês quiserem comentar, Rafa... Olha, eu nunca prescrevi isso dá risco de arritmia cardíaca. Risco de arritmia cardíaca. Então, esse citalopram, a dose máxima é 20 miligramas. E para você usar uma dose off-label acima de 20 miligramas, você tem que fazer um eletrocardiograma, e o intervalo QT do eletro ele não pode estar aumentado, o QT corrigido, senão tem um risco de arritmia, se eu não me engano, aquela torção das pontas, né? E funciona a mesma coisa para o citalopram também, que é 40 miligramas a dose máxima. Então, assim, mesmo que o paciente seja um metabolizador ultra rápido, citrocoma prático 2C19, que metaboliza o citalopram, você jamais usaria além de 40 miligramas. Então, uma dose muito infactível, assim, não faz nenhum sentido. Beleza. E aí a psiquiatra comenta no livro que ela já viu pacientes usarem esses antidepressivos para dar barato, né? Para dar sensação. Então, ela estava achando que talvez se tratasse disso, né? Então, aí vamos ver como desenrola aí o caso. Pode voltar a apresentação, por favor, Carlos? Então, além disso, ela tomava outros medicamentos, gabapentina e cannabis medicinal para dor crônica e zolpidem para dormir, né? Ela tem as condições que ela tinha, era a depressão e a dor era por causa de uma fratura no pé, que ela lidava com dor há muito tempo, né? E daí a médica abordou: será que você tem alguma dificuldade
que faz você usar dose extra de medicamento, usar comida ou droga, né, para lidar com as frustrações. E ela, de início, falou, não tenho nenhum problema, né? Daí a psiquiatra falou, olha, vamos fazer um inventário, né? Vamos fazer uma biografia aí da sua infância até agora. Aí começou. Tinha 3 irmãos, ela era caçula, nunca se sentiu incluída, tinha dificuldade de fala no começo, então tinha alguma dificuldade na escola de se comunicar, então tinha uma questão ali que deixava ela meio para trás, né, do convívio com os amigos. O pai era um pai rigoroso e tinha em casa a questão de um Deus e um Deus punitivo, né? Então, alguma religião ali que tinha essa visão do Deus punitivo, né? E de que se pecasse ia para o inferno, né? Ela era uma aluna mais ou menos regular, mas ela era muito boa no de esportes, né? Por acaso, era uma menina prodígio, tinha quebrado os recordes da corrida com barreiras, tinha grande chance de ir para a Olimpíada, inclusive, e daí acabou fraturando o pé numa das corridas, caiu, quebrou o pé, teve que operar e acabou. A única coisa que a menina se achava confiante na vida, né? E então ela começou a comer compulsivamente depois dessa cirurgia do pé, 2 Big Macs por dia, entrou na faculdade, ela já tinha um peso, eu não converti aqui, mas já era 80 quilos e saiu com mais de 100. E na faculdade teve contato com várias drogas, álcool, maconha, aí usava Vicodin é o oxicodona com Tilenol, né, que eles usam lá, e é um problema lá, a crise de opioide que eles vivem, né, nos Estados Unidos. Mas a droga predileta dela era a comida mesmo, tá? Então, onde ela descontava as frustrações. Ela se formou como biomédica e daí, nos próximos anos, ela passou a mudar, ela mudava de cidade, ela mudava de trabalho, mudava de namorados, então uma vida, assim, desregrada, mas o que ela mantinha ela era ir à igreja aos domingos, ela sempre ia na igreja, e isso trazia para ela algum conforto. Ela vivia numa fuga da realidade, alimentação super desregrada, não vou ficar lendo aqui para a gente ter mais tempo a discutir, e misturava alimento com Zolpidem, e daí o Zolpidem não dava sono, dava euforia, ela tomava mais Zolpidem, então ela usava, meio que misturava Zolpidem com opioide, para a questão de ter a sensação, né, da euforia dos medicamentos, né? Misturava com álcool nos dias de folga, associado a relações sexuais de risco. Aos 35 anos começou a ter a ler e ouvir programas sobre questão de apocalipse, invasão dos Estados Unidos por muçulmanos, e começou a se preparar para o fim do mundo, comprou uma arma, deu uma desregulada assim, ainda mais intensa. Já estava com 115 quilos, começou a ter percepções de que talvez deveria acabar com a vida, tentou eventualmente compartilhar algumas aflições na igreja, mas comentava com alguém e a pessoa pulava fora, não queria mais contato com ela, então não teve uma boa aceitação ali quando se abria com algumas pessoas da igreja lá. Então, o diagnóstico, né, da psiquiatra de que se tratava, né, de um quadro de consumo de drogas, né, até com intenção de autodestruição. Ela falou isso para a paciente desabou a chorar, falou, eu sei que é verdade, mas não quero acreditar, eu tenho emprego, eu tenho carro, eu vou na igreja todo domingo, eu achei que a cirurgia de obesidade ia me ajudar, operei, emagreci, e mesmo assim ainda tenho os meus problemas, não consigo lidar. E aí a médica propôs, olha, acho que você poderia ir no AA, né, porque acho que lá talvez fosse um bom apoio para você. E ela falou, ó, não preciso de AA porque eu tenho a minha igreja. Então ela foi na igreja, voltou depois de um mês, falando que tinha relatado para os sacerdotes, né, para as pessoas do alto escalão da igreja, o problema dela,
e ela falou que achou estranho porque eles ficaram confusos, eles não sabiam o que fazer com ela, falaram para ela rezar e que eles rezariam por ela, e reforçaram que ela não deveria ficar compartilhando esses problemas com as outras pessoas da igreja. Então ela voltou a ter a associação daquele Deus punitivo que ela tinha lá da casa dela, né? Tentou buscar nas escrituras, ela até identificou as passagens, né, que falam de um Deus mais amoroso do que de um Deus punitivo, mas elas não se achavam uma pessoa boa, né? Então ela não se achava merecedora da misericórdia divina, né? Então ela falou que ficou um mês sem ir na igreja e ninguém percebeu, ninguém deu bola que ela não tinha ido, ninguém nem ligou nesse período que ela não foi, né? E então a interpretação, né, é de que a reação dos sacerdotes, né, de não comunicar, né, de não dar uma resposta para ela, sinalizou que ela perderia os poucos amigos que ela tinha feito ali na igreja, né? E manter esse comportamento escondido levava ela, na autoanálise, a ter mais vergonha do comportamento, né? A mais isolamento e a acentuação desse ciclo de consumo e autodestruição, né? A vergonha e culpa destrutiva, né? Alguns grupos têm estatísticas, né, Rafa e Caio, que falam, né, que grupos religiosos têm menor risco de consumo de álcool, né? Isso está bem estabelecido, né? A gente sabe. Mas tem, eventualmente, alguns grupos religiosos que não lidam bem com essa questão, né, de transgressão e que levam a essa questão de culpa e vergonha, isolamento e esse conceito de culpa destrutiva, né, que leva a esse julgamento do grupo, né, e que então você mente para não falar no grupo que você deslizou, né, que você está fora do que seria o comportamento esperado do grupo, né? E isso leva, novamente, ao isolamento, ao estímulo e ao consumo, né? E que o antídoto para essa culpa destrutiva, né, é a culpa pró-social, que é o que a gente vê lá que funciona nesses grupos de autoajuda, né? Que é o consumo leva uma vergonha, mas baseado nos conceitos do grupo, você usa aquela honestidade, né? Você expõe o seu erro, que não leva a um julgamento, mas o grupo a aceitar, né? E deflagrar ações corretivas, não julgar e condenar, tá? E aí, o fato de você ser aceita a despeito dos erros, te traz essa sensação de pertencimento e te tira do ciclo do consumo desenfreado, né? Então, ela joga aqui um modelo de funcionamento desses grupos de autoajuda, né? Que é continuar o inventário pessoal, né? E quando tiver errado, admitir prontamente. Então, autoconhecimento, reforma íntima. Acho que era isso, viu, Rafa e Caio? E aqui temos aí algumas outras sugestões aí de questões do Livro dos Espíritos e a parábola do filho pródigo, né? Que acho que cai bem nessa questão da aceitação dos erros, né? Acho que era isso. Muito bom, Arceu, muito bom mesmo. Então, de fato, né, existe uma distinção entre o coping religioso positivo do negativo, né? O positivo é essa questão da possibilidade do perdão, da gente fazer diferente, né? Da gente cuidar um dos outros, da inclusão, que não tem julgamento, né? Aquele que tiver 100 pecados que atira a primeira pedra, a ideia do Cristo. E o coping religioso negativo é aquele que é baseado em culpa, né? Que é muito, muito comum, infelizmente, em alguns grupos religiosos, em que onde há muita proibição, muitas questões de culpa, fica um apontando o dedo do outro, porque vira um jogo de projeções, né? Então, vira uma fofoca dentro do templo religioso, né? Algo muito discrepante dos exemplos da vida do Cristo. E, nesse sentido, tanto os alcoólicos anônimos como os narcóticos anônimos, né, tem essa questão que você falou,
que você admite, por exemplo, ter usado, por exemplo, no dia, admite estar com uma fissura muito intensa e o grupo acolhe naquele sentido. Então, a honestidade é algo necessário ali para funcionar dentro desses grupos, né? E então é muito comum, por exemplo, alguns pacientes recaírem de dependência química quando a família fica numa questão assim, você usou hoje, você está estranho, você usou. E aí, por mais que ele não tenha usado, às vezes ele está lutando contra aquela fissura, às vezes sintomas de abstinência, né? E por isso que ele está mais quieto, etc. e tal. De tanto falarem, ele vai e recai. Então, por outro lado, né, pelo fato do paciente ter mentido por muitas vezes anteriores, isso faz com que a família desconfie e fique toda hora o acusando, né? Então, é um ciclo vicioso que se completa. E a gente, através da psicoeducação, precisa que as duas partes quebrem seus componentes nesse ciclo para haver uma credibilidade. Sem ela, não tem sucesso no tratamento. Então, posso falar, Rafael, só para complementar? Texto bastante elucidativo, nas situações que a gente vê no dia a dia, fala sobre culpa e julgamento. Isso é um binômio sempre difícil de lidar, né? Porque a culpa, ao mesmo tempo que ela pode ser o primeiro passo para você mudar o comportamento, ela pode ser também o primeiro passo para você se enterrar, depende da maneira como isso é processado. Se você consigo mesmo entender aquela culpa como um arrependimento e alguma coisa que vai fazer você mudar a partir dali, excelente, cumpriu o papel. A partir do momento que a culpa é usada para te penalizar e, de certa maneira, massacrar aquela pessoa, né, que já está muito fragilizada. Quer dizer, esse caso aí que o Arceu mostrou, é uma pessoa que tinha ali um objetivo, ela era um expoente no esporte, o principal objetivo dela era ir para uma Olimpíada e, de repente, tudo aquilo caiu, acabou. E talvez fosse o único reconhecimento que aquela moça tinha, a única coisa que ela era valorizada, talvez pela família, ou a própria autoestima dela dependia daquilo. A partir do momento que ela perdeu, que ela fraturou o tornozelo, tudo aquilo se esvaiu. Ela perdeu um sentido de vida. Foi isso, que ela começou, então, a querer fugir de si mesma. Quer dizer, ela tinha uma dor da alma, né, na verdade, para ser sanada. E como é que ela tentou ocultar para si mesma, né, essa dor? Através do uso de drogas, né? Através de uma vida totalmente desregrada, para tentar ter pelo menos um prazer, mesmo que fosse efêmero, né? Mesmo que trouxesse um alívio imediato. Mas o fato é que aquela chaga, aquela ferida que fazia ela continuar agindo daquela maneira, estava aberta ainda. E aí, é interessante no texto que fala que ela sempre pertenceu à igreja, em nenhum momento ela deixou a igreja, mas parece que ela não conseguiu ser ouvida. Isso, só fazendo parênteses, me lembra uma história, né, eu acho que é uma história fictícia, tá? A mulher ia com o marido na igreja, de repente eles saem da igreja e falam: olha, você não prestou atenção no sermão, você não participou, você parece um engajado, aliás, você faz tudo errado, não sei porque eu estou casado com você e tal. Ele, desconsolado, uma noite procura um bar. E no bar o pessoal começa a tratá-lo bem. Nossa, como é que primeira vez que você vem aqui? Você é uma pessoa, pô, você é tão legal, você é bacana, conto mais de você. Pô, eu gosto de tal time de futebol, eu também. O cara fez amizade no bar, obviamente num ambiente ruim, né? E aí chega para a esposa: agora você ainda decidiu ir para o bar? Como é que você decide ir para o bar, em vez de ir para a igreja? Eu falei: olha, eu sou, pelo menos no bar, as pessoas me escutam. Eu sou feliz, as pessoas me escutam no bar, e eu, infelizmente, não sou escutado na igreja, né, que seria o lugar onde as pessoas deveriam escutar as outras, né? A gente está ali como irmãos, a ideia de se apoiar, né? Então, é uma história que é uma anedota, né, uma brincadeira, mas que mostra isso. Quer dizer, nós, todos os seres humanos, nós procuramos ser escutados de alguma forma. Isso ocorre também, o preâmbulo do Arceu, sobre rede social. Isso é uma carência de escuta, né? A gente quer, de certa maneira, passar, né, uma mensagem para os outros, a gente quer passar a nossa angústia, compartilhar a nossa vida de alguma forma. E ali o que aconteceu? Acho que, aí só para terminar, o julgamento.
partir do momento que não houve um julgamento destrutivo, que essa pessoa foi acolhida, fala, né, você pode errar quantas vezes quiser, mas você está no nosso grupo e nós vamos te dar suporte. Isso fez a diferença para ela, era exatamente disso que ela precisava. Sentir o pertencimento a uma estrutura que, né, que não vai julgá-la se ela cometer um deslize, que era muito provável, né? A gente sabe que nessas situações de dependência de qualquer coisa, é extremamente comum a recaída. Então, nada melhor do que alguém pegar na sua mão e dizer, olha, não importa, você pode cair, mas a gente vai estar com você. E acho que essa é a grande lição aí do caso do Arceu. Legal, Caio. E eu acho que acho que é interessante para nós também nos policiarmos, né, quando tentamos ajudar, né, as pessoas, né, não só nos consultórios, né, na nossa prática das especialidades, mas também quando estamos tentando ajudar lá nos atendimentos nossos, né, de estar atento, tentar não julgar, né, tentar acolher. O que eu acho que é interessante é também a gente lembrar do acompanhamento que nós recebemos da equipe espiritual, né? Que por trás ali está nos ajudando também, né? Nós estamos tentando ajudar, mas por trás de nós tem uma equipe de apoio muito grande, no sentido de que nesses grupos, né, de alcoólicos e narcóticos, não tem tanto a figura de uma pessoa só, né, que vai ouvir a queixa, que vai poder, eu não aguento mais esse cara contar essa história, porque é um grupo, né, então você dilui um pouco, né, as emoções e facilita encaixar aquela emoção daquela pessoa com várias pessoas, né, e eu acho que a gente, quando está atendendo no ambiente de apoio da espiritualidade, acho que a gente conta um pouquinho com essa ajuda também, né? Porque às vezes você fala, não acredito que eu falei isso para aquela pessoa, a minha vontade era falar outra coisa, mas saiu algo tão bom, né, que você às vezes não percebe, mas é a espiritualidade que deve estar nos ajudando ali, né? Então, eu acho que é muito, muito válido essa questão do grupo, né, de trabalharmos em grupo e para tentar ajudar essas pessoas que a gente sabe da dificuldade que né, quando a pessoa tenta aí se desvencilhar de um vício, de uma compulsão, né, então acho que é isso. E nenhum ser humano, ele se permite continuar ininterruptamente num vício, numa compulsão autodestrutiva, se não houver uma soma de componentes por trás que justifiquem esse comportamento autodestrutivo, né? Que é como se fosse um suicídio parcelado, em muitos casos. Então, por exemplo, nesse caso, o Caio falou muito bem, então ela não tinha uma autoestima, porque a única coisa que era valorizada era a competência esportiva, e isso foi tirado dela, entre aspas, no acidente, e aí ela não se sentia digna de viver e ficava nessa fuga, né? Então, esse é um exemplo que explica muito bem casos que a pessoa não consegue. E aí tem um estudo paradigmático na dependência química que mudou muito, da década de 70, que foi apelidado de ratolândia. Os cientistas, eles viciaram vários ratos em morfina, e eles se auto-administravam, ele apertava uma alavanca e era auto-administrada morfina neles. E eles dividiram em dois grupos, um ia para o paraíso dos ratos, que foi apelidado de Ratolândia, que era tipo a Disney World dos ratos, então tinha vegetações, brinquedos, outras fêmeas, outros machos, não viciados em morfina para eles interagirem, né? Muitos cheiros diferentes. E o outro grupo sorteado ia para gaiolas que não tinha nada, além de água, comida e a barrinha para eles se auto-administrarem. Na Disney World dos ratos, na Ratolândia, também tinha a barrinha para eles apertarem. Mas o que eles notaram é que os ratos que iam para essa Ratolândia, né, o paraíso lá deles, eles lutavam para suportar a abstinência, para não apertar a barrinha, para poder viver as oportunidades que ali tinham.
E os ratos que iam para as gaiolas, que não tinha nada para fazer, eles se auto-administravam até se matar. Então, muitas vezes, né, o meio, por isso que a religiosidade e espiritualidade é uma das coisas que mais está associada à proteção contra a dependência química, porque traz uma esperança, traz um meio de convivência. Se não tivesse coping religioso negativo, né, de mandar ela esconder a história dela, de não dar esse suporte, né, por outro contrário, acolher, né, tudo isso ajuda a pessoa a lutar. Né? Tem um estudo brasileiro com adolescentes dependentes em situações de vulnerabilidade social, em que depois de ter uma família estruturada, ter uma religião foi a variável com maior associação à proteção contra a dependência química. Então, é muito importante, né, o nosso papel como familiares e como sociedade de darmos esse suporte e oportunidades para as pessoas se tratarem, né, e concorrerem como estudos, né, esportes, por exemplo, para os jovens concorrerem contra o acesso às drogas. Isso é de extrema importância. Então, eu acho que a gente está chegando no final. Eu vou abrir para as palavras finais, mas eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Caio, do Dr. Arceu, que trouxeram casos tão interessantes, discussões tão aprofundadas, né, sobre esses componentes que todos nós vivenciamos, tanto em nós mesmos quanto nas pessoas que a gente convive. E o AmiPes você pode assistir tudo, o tempo todo, a hora que você quiser, né? É o serviço de stream da Ami, é a maneira que a gente encontra de sobreviver. Todos nós somos voluntários, inclusive de ajudar nas atividades assistenciais da creche Lar do Alvorecer, doutora Marlene Nobre. Então, muito obrigado. Então, Arceu, primeiro com as suas palavras. Não, só agradecer, viu, Rafa, pela oportunidade aí de a gente bater esse papo e afinar as ideias aqui. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado ao Caio também. Bom, eu também agradeço. Oportunidade ótima de discutir essas situações. E, assim, havendo oportunidade, também acho que a gente vai poder depois comentar, né, outras situações parecidas. Isso ocorre no nosso dia a dia, né, no consultório, na vida de todo mundo, e acho que discussões como essa só engrandecem a maneira como a gente interpreta isso. Muito obrigado. Então, muito obrigado, meus amigos, e nos vemos no 4º sábado do mês de julho para o 29º AMI em Foco. Até lá. Um grande abraço a todos. Até mais.